Bendito Deus e eterno Pai, Deus querido, coloco diante de Ti, Pai amado, nesta noite, esta vida, Senhor Deus amado, que se encontra, Pai, ouvindo esta oração. Eu creio, Pai amado, no poder da oração, aonde, Pai querido, o Senhor, minha voz alcançar neste momento, Deus querido, o Senhor possa curar, possa renovar, fortalecer, Pai, abrir as portas, quebrar, meu Pai, todas as barreiras, todos os impedimentos, Pai querido, Senhor, que impeça esta pessoa de receber a bênção, de receber a vitória. Deus, eu quero colocar aquela pessoa, Rabassude canta, que não tem dormido direito, que não tem se alimentado, Labassude cantarápria. Pai amado, o Senhor tem dinheiro que precisa ser recebido, Senhor, para poder comprar suas mercadorias. Pai amado, o Senhor, meu Deus, aquele, Pai amado, o Senhor que está endividado, que as portas estão fechadas, aquele, Pai amado, que se encontra, Pai, no estado, Pai amado, o Senhor depressivo, Rabadagashude cantarápia, dá um sinal, Pai amado, nesta terra, neste dia de hoje. Deus querido, tua pera, Rabassude canta, Ramanabaxéria, ao mesmo tempo, Pai, que o Senhor se encontra comigo neste lugar, tu se encontra com teus filhos neste Labassude canta. Por isso, Pai, eu lhe peço neste momento, nesta hora, que o Senhor vá de encontro, Pai, quebra as barreiras, meu Pai, Deus livra de todo mal, Senhor. Deus abençoe esta casa, abençoe esta família. Deus, eu te peço neste momento, Pai querido, que tudo colocar as mãos, Pai, venha prosperar em nome de Jesus, amém? Vou deixar uma palavra de Deus para o seu coração e daqui a pouquinho vou estar orando novamente pela sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus para o seu coração nesta noite está em Marcos capítulo 6, a partir do verso 1. O título, o epígrafe do texto, fala sobre a incredulidade dos nazarenos. A Bíblia Sagrada, nós todos sabemos que Jesus nasceu em Belém de Judá, mas Jesus passou a maior parte da vida dele em Nazaré. Por isso conhecemos o nome de Jesus também por Jesus de Nazaré ou o Nazareno. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele está em Nazaré, ele sai de Nazaré quando está maior, ele vai morar em Cafarnaum, ele vai morar também na Galileia, por isso é chamado de Galileu. Aí a Bíblia diz que quando Jesus começa a fazer todos aqueles sinais, as pessoas começam a admirar, Alabassude canta, alabaxerianda, quais maravilhas o Senhor fazia. Então Jesus resolve visitar a cidade a qual ele morou, chamada Nazaré. Quando Jesus chega em Nazaré, irmãos, as pessoas começam a criticar e começam a dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Quer dizer, irmão de Tiago? As pessoas começam ali, irmãos, a questionar e escandalizar em Jesus. Era como se ele dissesse assim: eu estudei com ele, eu joguei bola com ele, biquei de pique-esconde. Estão dizendo que esse daí é o mestre, esse daí é o Messias, o enviado de Deus. Por isso o próprio Jesus disse, lá Bassuda canta, não há profeta sem honra na sua pátria. Alamanagaçuda canta, ou seja, entre os seus parentes da sua casa. Ou seja, o profeta de casa não tem honra. Alabassuda canta, as pessoas às vezes preferem honrar os de fora do que honrar os conhecidos. Às vezes você tem até mesmo uma padaria, você quem sabe tem aí uma oficina, quem sabe aí você tem uma loja de roupa. Os que te conhecem, que são seus amigos, que deveriam comprar, divulgar o seu comércio, eles não fazem isso. Às vezes as pessoas de fora que te ajudam, te divulgam. Por quê? Porque às vezes as pessoas de casa, os vasos de casa não têm honra. As pessoas não dão valor. Alabassuda canta aquilo que eles veem toda hora. A mesma coisa, às vezes um pregador está pregando todo dia na sua igreja, as pessoas não dão valor àquele pastor, aquele pregador que está todo ali no culto. Eles dão mais valor a um pregador que nem nunca só viu pela internet, que vai pregar naquele culto lá para eles, porque o cara é famoso, então tem honra. Mas talvez ele mesmo na casa dele, lá na cidade dele, não tem essa honra como ele tem quando viaja para fora. Então, Jesus, quando vai na sua própria cidade, Jesus é rejeitado. As pessoas escarneciam dele, estavam zombando dele, escandalizando, e Jesus dizendo: mas esse daqui é filho de Maria, ele é irmão de Tiago, não tem as irmãs?
Pois é, a Bíblia diz que Jesus naquele lugar, irmãos, não podia fazer ali grandes obras. Jesus não pôde realizar milagres grandiosos como Jesus realizou lá em Naim, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lá em Betânia, quando Jesus ressuscitou Lázaro, já passou de canto que estava 4 dias morto. Como Jesus fez lá no tanque de Betesda, lá em Betesda, lá em João capítulo, Labassu decanta 5, ele curou a Labassu decanta um homem que estava paralítico no tanque. Jesus também não fez milagre como fez em Cafarnaum, que lá a Bíblia diz que um paralítico desceu ele pelo telhado, ele foi curado também. Ou seja, na Galiléia, em Caná da Galiléia, Jesus transformou a água em vinho. Ou seja, aonde Jesus passou, realizou grandes milagres. Mas na cidade onde ele foi criado, a Bíblia diz que ele apenas curou poucos enfermos impondo as mãos. Ou seja, uma dorzinha de febre, uma dorzinha na garganta, uma febrinha, uma dorzinha de cabeça. Jesus não fez tão grandes milagres como fez nas outras cidades. Por quê, pastor? Porque as pessoas que estavam ali conheciam Jesus e estavam incrédulos, não acreditando que Jesus realmente seria o Messias, que aquele que eles viram crescer poderia ser o Salvador da humanidade. Às vezes, onde Deus te colocou, aonde você mora, as pessoas não dão o devido valor para você. Às vezes é necessário, Rabassu decanta, vir um de fora para te dar valor, Deus te tirar do lugar onde você está e colocar em outro lugar, para as pessoas te darem, Rabassu decanta, o devido valor. Até Jesus se sentiu desonrado no lugar aonde ele viveu a maioria da sua infância. Ou seja, a incredulidade daquelas pessoas impediram Jesus de agir. O texto diz, e não podia Jesus fazer ali grandes maravilhas, não podia. Jesus tinha poder para fazer, mas a incredulidade deles impediram dele de realizar o milagre. Deus está falando com você nesta noite. Às vezes a tua incredulidade, a sua falta de fé em Deus, naquilo que Deus lhe prometeu, naquilo que Deus é capaz de fazer, impede Deus realizar os milagres na sua vida. Não foi assim que aconteceu com o homem de Cafarnaum, não foi assim que aconteceu os outros milagres. A Bíblia mesmo vai dizer que havia também um centurião que estava lá, Labassu decanta, com o seu servo enfermo em casa, um servo muito estimado. Quer dizer que desde quando ele tinha em casa aquele servo, desde menino, ele foi criado como se fosse da família, e aquele centurião vai atrás de Jesus para pedir para que Jesus o cure, aquele empregado, aquele servo que ele muito estimava. Só que quando Jesus está chegando perto da casa dele, ele fala, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu sou homem de autoridade que nem o Senhor. Ele reconhece que Jesus é um homem de autoridade, que Jesus manda e acontece. Ele fala, eu sou general, eu mando os meus cabos, os meus soldados fazer algo, e eles fazem, Labassu decanta Arábia. E o Senhor também é um homem de muita autoridade. Se o Senhor mandar o meu criado levantar lá em casa agora, eu sei que ele vai ficar curado, porque o Senhor é homem de autoridade. O Senhor nem precisa ir lá, porque eu não sou digno que eu sou debaixo do meu telhado. Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para a multidão e falou, eu nunca vi tanta fé em Israel. Ele está dizendo que eu nem preciso ir lá colocar a mão, porque ele crê que se eu der uma ordem aqui, ele vai ficar curado lá. Ou seja, Jesus se admirou com a fé daquele centurião. Centurião é porque ele mandava em 100 soldados. Era um cargo que ele tinha, centurião, que ele tinha 100 soldados ao seu comando. A Bíblia de Jesus fica admirado com a fé dele. Agora você imagina, aquele centurião não era crente, não era servo de Deus. Ele creu que Jesus poderia fazer um milagre, ou seja, a fé dele. Agora lá em Nazaré, Jesus não fez grande milagre. Por quê? Porque o povo estava sem fé, o povo estava incrédulo. Ou seja, o milagre acontece quando o pastor ora, quando o profeta entrega algo, é Deus usando, mas quem faz o milagre acontecer é Deus, e você crê naquilo que Deus tem para a sua vida. Se você não acreditar que Deus pode reverter a tua situação não vai ser mudada. Se você não crê, não tiver fé que Deus vai abrir uma porta, essa porta não vai se abrir. Se você não tiver fé e crê, calabaxeba, que tu vai sair dessa situação, você não vai sair, porque é necessário você ter fé. Hebreus 11 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Alabacandara, que agradar a Deus, meu querido, mostra a sua fé, confia em Deus, xarai decanta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você canta, mais você se aproxima de Deus, mais fé você vai tendo, é porque todo dia você está ouvindo. Mas se você não ouve, a fé também vai esvaindo, porque se a fé vem pelo ouvir, a falta de ouvir a palavra também faz a fé ir embora. Então a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Xarabacanta não é ver a palavra de Deus, não, a Bíblia diz ouvir. Então tem que ouvir. Ouvir você não precisa ver, mas você precisa crer no milagre de Deus.
para a sua vida, amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, coloco mais uma vez nas tuas mãos, Pai. Esta palavra, ela é poderosa, Pai querido, Senhor, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Visita agora, Pai, esta casa, joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda gracinha do inimigo, Senhor, não venha prevalecer contra esta vida. Eu creio, Pai amado, Senhor, que o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode quebrar correntes, Pai, que estão de lá, de cantar algemando esta vida ou impedindo esta pessoa de crer no milagre. Mas nesta hora, Pai, com o poder da oração, Pai, eu profetizo que as correntes caem, as portas se abram, Pai. E em nome de Jesus, Pai querido, aquilo que estava impossível aos olhos humanos, Pai, vai se tornar possível. Alabaçu decanta este vaso, esta varoa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você que está aí, compartilhe, envie este áudio para um amigo, para 2 amigos, me ajude a fazer a obra do Senhor. Você que ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva aí embaixo aí, clica no joinha, deixa um comentário para me saber que você esteve lá. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.